Já estamos de volta e antes da gente continuar com o programa, eu quero dar um recado para você. Sabe o QR Code que aparece aí durante todo o nosso programa na sua tela? Pois é, vai com seu celular até lá e você vai ser redirecionado para a campanha dos devotos Nossa Senhora da Piedade. E existem vários projetos sociais que você pode conhecer, que são desenvolvidos pela nossa arquidiocese, e assim você pode nos ajudar. Eu faço parte, faça parte, você também. Bom, e hoje a gente está conversando aqui sobre a preservação da fertilidade. Já falamos muito sobre fertilidade aqui no programa, né? Só que nesse caso, a gente está falando da preservação da fertilidade para pacientes que estão em tratamento oncológico, para mulheres que estão em tratamento oncológico. Participam com a gente a oncologista Flávia Paz e também a ginecologista Márcia Mendonça Carneiro. Gente, então nós falamos a respeito dessa infertilidade, né, que pode ser revertida aí de acordo com a natureza, mas eu queria saber quando acontece o contrário, a paciente está grávida e recebe um diagnóstico de câncer. Como que fica o tratamento nesse caso, doutora Flávia? Então, Ana, o tratamento, o câncer de mama durante a gravidez, graças a Deus, é raro. Mas com esse aumento da incidência de câncer de mama nas mulheres em idade fértil, pode acontecer. E aí tem que ter uma conversa, uma avaliação complexa, né, da saúde materno e da saúde fetal. O médico tem que conversar, o oncologista e o obstetra tem que conversar com a paciente e deixá-la ciente da gravidade da situação oncológica e dos riscos para esse feto. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer durante a gravidez? O primeiro trimestre, que é aqueles primeiros 3 meses de gravidez, em que o neném está começando a se formar, que tudo está se iniciando, o sistema nervoso central, todos os órgãos, é uma fase muito delicada. Para fazer exames, para fazer qualquer tipo de tratamento, então é um risco muito grande de ter uma perda. Mas, nesse caso, aguardar 3 meses para iniciar o tratamento do câncer, aí vira um risco para a saúde da mãe. A gente pode perder a chance de cura, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. No segundo trimestre, já fica uma situação um pouco menos complicada, que os tratamentos podem ser instituídos. Os exames sempre vai ter risco de radiação, mas alguns exames têm que ser feitos, né? Então a gente sempre pesa o risco e o benefício e decide junto com a paciente e com o obstetra as decisões. Por exemplo, a cirurgia. Se for possível priorizar e começar pela cirurgia, é lógico que existe o risco da anestesia para a mãe, para o bebê. Toda cirurgia numa gestante é um pouco maior risco, né? Então, mas, ao mesmo tempo, é menos risco para o bebê do que fazer uma quimioterapia, por exemplo. Então, você prioriza a cirurgia se for possível. Naqueles casos que tem que se começar com a quimioterapia, em que o tumor ele está mais avançado, maior, a gente precisa de diminuir o tamanho para depois fazer uma cirurgia, ou infelizmente a doença já é mais avançada e não é possível mais operar porque não tem mais benefício, aí a gente tem que começar a quimioterapia. E a partir do segundo trimestre, fica uma situação mais confortável para a gente fazer a quimioterapia. Então, às vezes, a gente adia um pouquinho o início do tratamento, se for possível. Tudo tem que ser conversado e avaliado de acordo com cada trimestre da gestação, com os riscos da mãe e do bebê. Doutora Márcia, quer comentar sobre esse assunto? Não, é que, como a Flávia falou, felizmente são situações mais raras, né? Ainda mais hoje em dia que as mulheres também estão fazendo mais exames, estão se preparando cada vez mais, e essa cultura, né, de cuidado pré-concepcional, quer dizer, já existem estudos mostrando que a sua saúde naquelas semanas que antecederam a sua gravidez, elas podem influenciar de várias formas a saúde do bebê. Então, a gente tem visto cada vez mais as mulheres vindo para poder se tratar, se cuidar, preparando para uma gravidez saudável. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico ou outro
felizmente, antes da gravidez. Se isso ocorre, né, se o diagnóstico oncológico ocorre durante a gestação, é isso que a Flávia falou. É individualização, pesando risco, benefício e a situação. E que o primeiro trimestre é, infelizmente, um trimestre mais complicado, porque o bebê está lá se formando, então ele é mais sensível a qualquer estímulo externo. Agora, é óbvio que cada fase da gestação leva a algum tipo de risco, porque às vezes você vai ter tratamentos que vão vir posteriormente com o bebê que já está crescendo mais, mas às vezes ele ainda é extremamente prematuro, então você pode aumentar o risco de parto prematuro. E aí é óbvio que nós vamos fazer o melhor, né? Obviamente que individualizando com a paciente. E só completando, em algumas situações, por exemplo, no finzinho da gravidez, após 35 semanas, a gente também não fica aguardando mais, né? A gente tira o bebê antecipadamente, claro, com toda a segurança possível, para depois a mãe ficar, digamos assim, livre para ela fazer o tratamento que é mais adequado para ela. E aí, nessa situação de tratamento, quimioterapia, ou rádio, ou cirurgia, aí, infelizmente, a amamentação tem que ser interrompida, né? Não dá para fazer, algumas escolhas têm que ser feitas, né? Uhum. E só complementando também uma outra coisa que a gente estava falando, é do uso dos agonistas, né, da gonadotropina, que a doutora Márcia falou, que é muito famoso, o Zoladex, né, que o Zoladex é como se ele é um bloqueador do sistema nervoso central, ele bloqueia o eixo hormonal, não é isso, Márcia? Isso, ele bloqueia a hipófise, então você vai ter uma menopausa química, praticamente. Isso. E aí, é como se a gente adormecesse aqueles ovários, eles param de proliferar, e aí a quimioterapia age menos sobre eles. É como se a gente congelasse a idade fértil daquela paciente, mas a gente ainda não. Esse tratamento ainda é controverso, a gente não pode garantir o sucesso dele. Mas na maioria dos casos, das pacientes muito jovens, abaixo de 35 anos, o que a gente vê é um retorno da fertilidade, mesmo após quimio e rádio. Principalmente porque a radioterapia na mama não interfere nos ovários, né? E, na verdade, esse tratamento com o análogo, que às vezes é a única opção que você tem naquele momento. Então, às vezes é melhor fazê-lo, dada a controvérsia, desde que a paciente tenha noção. A gente explica as controvérsias da literatura, tem gente que fala que tem resultado, outros falam que não, então a gente senta e conversa com a paciente, porque ele não vai piorar o risco oncológico dessa paciente, nem assim, os grandes efeitos colaterais são os efeitos relacionados à menopausa, quer dizer, vem onda de calor, às vezes secura vaginal, mas são efeitos reversíveis e a gente pode tratar com medicações, inclusive não hormonais, esses efeitos colaterais. Sim. E quando acontece o contrário, a paciente teve lá o processo de quimioterapia, de radioterapia e quer engravidar. Qual que é o prazo, né? Qual que é o tempo entre concluir essa etapa do tratamento e começar a planejar uma gravidez? Então, para as pacientes com câncer de mama, especificamente, que são receptores hormonais positivos, depois que termina a rádio, elas vão usar a hormonioterapia, que é um anti-hormônio, um comprimido, por 5 a 10 anos. Aí vai depender de cada caso. E o ideal, o que a gente recomenda, é que após esse período da rádio e da químio, ela use o hormônio por pelo menos 2 anos. Se ela for muito jovem, a gente até pede um pouquinho mais, 3. E se não, se ela tiver numa fase, né, uma idade um pouco mais avançada para engravidar, a gente fala 2. Isso é tudo discutido com a paciente. Interrompeu o tratamento hormonal, engravidou, após esses 2 anos de hormonioterapia, engravidou, aí a amamentação, a gente, né, discute o risco e o benefício, mas a gente prioriza o tratamento oncológico, dependendo da gravidade, né, da doença inicial, e a gente retorna com esse tratamento após o parto. Então, é como se a gente fizesse uma folga do tratamento, após 2 anos do início, a paciente engravida com segurança, e depois a gente continua o tratamento. Então, é seguro e garante qualidade de vida, traz felicidade. As mulheres que têm chance de cura,
elas têm que ser informadas disso, é uma obrigação do médico, e elas têm que ter essa chance, porque a vida após o câncer, ela tem que continuar o mais normal possível, porque senão fica aquele estigma, né? A paciente vive o resto da vida com aquela sombra, e que muitas vezes, graças a Deus, não vai voltar. Só que ela deixou de engravidar, ela deixou de ser mãe, ela deixou de ter uma família por causa daquela sombra. Então, isso tem que acabar, esse estigma de que não pode engravidar de jeito nenhum. Isso é errado hoje, a gente sabe disso. Então, a gente tem que aconselhar essa mulher antes do tratamento, fazer o possível para preservar essa fertilidade e programar com ela a gravidez após o câncer. Até porque, na verdade, se ela já tivesse óvulo congelado, o útero não envelhece do ponto de vista da gestação. Então, se ela tivesse óvulo congelado, e se ela tiver que esperar 5 anos, ela pode engravidar com 42, com 45, com 47, porque o útero não envelhece. Então, ela pode descongelar e levar essa gravidez adiante se ela não puder fazer essa interrupção mais precoce que a Flávia está falando, porque o óvulo fica na idade que ele congelou. Uhum. Né? Então, é importante colocar essa perspectiva também, porque isso também ajuda a mulher a ter planejamento a longo prazo. E o paciente com câncer precisa dessa perspectiva, né? Porque parece que o câncer vem e arrasa todo qualquer planejamento, toda qualquer perspectiva de vida boa. E isso tem que ser colocado para ela. Pode estar distante naquele momento, mas vai ser alcançável daqui a um tempo. Tá certo. Gente, assim a gente vai parar mais uma vez para fazer nosso terceiro e último intervalo, mas daqui a pouquinho, de bem com você, está de volta para conversar sobre a preservação da fertilidade durante o tratamento oncológico.